A graça e a paz, meninas. Desculpa a minha voz, mas ela está um pouquinho mais grossa, mas está tudo bem comigo, tá? Eu estou com uma tosse um pouco insistente e essa irritação se enfatiza com alergia, mas se vocês estão conseguindo me entender bem, talvez eu não consiga cantar, mas falar eu vou. Amém? Muito bem, gente. Eu amei esse tema de vocês. Ilumine. Tão apropriado para o tempo que a gente está vivendo. A gente vai percebendo nitidamente as trevas saindo da timidez, da reclusão, né? E querendo tomar espaço. E, embora às vezes as trevas pareçam ser assustadoras, sombrias e verdadeiras, eu quero te dizer que um único palitinho de fósforo quebra a escuridão. A luz é tão poderosa, que pode existir a densa escuridão. Se alguém acender uma pequena chama, já não há mais 100% de escuridão. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você é importante no todo do Evangelho de Cristo Jesus. Você é necessária para a dissipação das trevas. Você é necessária. E isso começa dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos interpessoais. Isso começa na vida prática. Gente, a gente tem que, de uma vez por todas, deixar de fragmentar a vida, compartimentar a vida. O que acontece? Muitas vezes, a gente vem para a igreja e a gente tem uma vida na igreja. Quando a gente vai para a faculdade, uma vida na faculdade. Vai para o trabalho, uma vida no trabalho. Vai para casa, uma outra vida na... Gente, não é isso. Não tem, para nós, não tem esse negócio de vida secular e vida na igreja. Não tem esse negócio. Você é filho de Deus onde você estiver. Jesus não deixava de ser Jesus quando estava na casa do publicano, do cobrador de impostos. Ele não deixava de ser Jesus nos lugares. Ele transformava os ambientes onde ele entrava. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que o Senhor não nos chamou para ser sal no saleiro. Vocês entenderam isso? Para ser luz onde muitas lâmpadas já brilham. Se uma dessas lâmpadas aqui queimar, gente, vai fazer alguma diferença no todo aqui? Não vai. Você pode até perceber que ela queimou, mas na iluminação geral, ela não vai fazer diferença. Então, a gente se reúne na igreja porque é o lugar da gente aprender, é o lugar da gente adorar na comunidade, assim. Há um poder que é liberado quando nossas canções reconhecem o senhorio do Senhor. Isso é uma parte da contemplação de Deus, quando a gente começa a cantar sobre os atributos de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Quando nós conseguimos nos alegrar diante dEle em comunidade, isso nos fortalece e nos cura. Porque é o momento de você trazer à sua memória quem Deus é. E quando a gente traz à memória quem Deus é, todas as outras coisas chegam nos seus devidos lugares. Então, a gente não precisa de um período de louvor ficar afagando o nosso ego. É só a gente colocar Deus no lugar dele, no alto e sublime trono. E lembrar quem ele é, o que ele faz, o seu poder, a sua graça, a sua majestade. E automaticamente, nessa contemplação de Cristo, nós somos encorajadas, levantadas, curadas, restauradas e nos lembrando de quem ele é. Tudo que o nosso dia a dia quer fazer é apagar a Deus da nossa vida. Aí é muito fácil a gente ser sal no saleiro, ser luz num ambiente já iluminado. Mas aqui a gente vem, se abastece, aprende, se fortalece para poder brilhar onde quer que a gente ande. Se você está no aeroporto, você é luz. Se você está na rodoviária, você é luz. Se você está no ponto do ônibus, você é luz. Se você está conversando com a sua vizinha no portão, você é luz. Você ilumina. Então, vamos pensar, lembrar o que é iluminar. Eu gosto muito, sabe, gente, de usar os conceitos do dicionário. Iluminar. Difundir luz sobre. Alumiar. Tornar luminoso. Trazer claridade a. Enfeitar com luzes. Ornar com iluminuras. Esclarecer, clarificar, inspirar, aconselhar, alegrar,
difundir luz, acender iluminações, transmitir conhecimentos ou informação, fazer iluminuras. Olha que interessante. Tem uma musiquinha antiga, né, de criança que fala: minha pequena luz, quero fazer brilhar, eu vou deixar brilhar. É isso. Não tem sobre luz ser grande e luz pequena. O problema é que muita gente pensa, quer ser luz, que na verdade quer ser a luz. Gente, a gente é lua. A gente é lua. A gente só reflete a luz do sol da justiça. Ok? A gente tem que entender que quem brilha em nós é Jesus. Por quê? Porque nós somos limitadas, imperfeitas. Nós temos as nossas questões. Mas quando Cristo é tudo em nós, aí nós começamos a refletir a luz de Cristo. A luz de Cristo nos ilumina, reflete em nós e atinge todos ao nosso redor. Não é sobre reter luz, é sobre refletir a luz. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus. Vocês já conhecem esse texto. Mateus, capítulo 5. O verso 14 e 16. Jesus está acabando aqui de montar a espinha, o que eu chamo de espinha dorsal do Evangelho. Ele está lançando novos fundamentos para aqueles que estavam seguindo a ele. Para aqueles seus seguidores que estavam ali entendendo, discernindo que ele era o Messias esperado. Ele, então, faz no Sermão da Montanha as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças é o fundamento do cristianismo. Quando você vai vendo as bem-aventuranças, você vai vendo que é um contraponto de toda a disputa de poder que já acontecia em Jerusalém. Disputa de poder, gente, não é uma coisa recente, não. Né? Gente usando a fé do povo e abusando a fé do povo também não é uma coisa recente, não. Já tinham os problemas lá em Jerusalém, lá no templo, já tinham aqueles partidários, aqueles que abusavam a fé do povo. Tanto é que quando Jesus chegou lá, vocês lembram do episódio dele virar a mesa? Vocês estão fazendo da casa do meu pai o quê? Lugar de salteadores? Então, essa questão já existia. E aí Jesus vem lançando um fundamento. E quando você vai lendo as bem-aventuranças, você fica perplexa com esses novos fundamentos. Né? Não são os agressivos e empoderados que vão herdar a terra, são os mansos. Os felizes são os humildes. Os felizes são os que choram. Parece um mundo de ponta cabeça. Mas quando você vai entendendo que Jesus está fundando ali, Ele não ordenou que a gente vivesse uma vida em nada diferente daquela que Ele mesmo viveu. Aos olhos daquela geração, Jesus não era digno de carregar o nome de Messias. Para os religiosos daquela época, ele não cabia na caixinha da religião. Para aquele povo que esperava um Messias poderoso, um Messias político, um Messias que fosse restaurar o poder político de Israel. Como assim? Nascido em Belém, criado em Nazaré, como assim? Pode vir alguma coisa boa? Passando a juventude, na Galileia, a gente canta hoje com alegria, Galileu. Mas esse Galileu, gente, é alguma coisa considerada de segunda categoria. Ele não estava sendo ovacionado. Ele estava sendo menosprezado quando ele era chamado de Galileu. Porque a Galileia era um lugar de um povo misturado. Então, para a elite religiosa de Jerusalém, falar um Galileu. Aquele lá, misturado, aquele povo esquisito, misturado. Aquela raça impura. E aí Jesus vem e vive uma nova vida para nos ensinar a viver essa vida. E logo após essas bem-aventuranças, e eu sugiro que você se debruce sobre elas lá na sua casa, no seu devocional de amanhã, e deixe elas ministrarem o seu coração. Ele fala a partir do verso 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aí um tanto de gente pega esses versículos aqui, pega a rede social e começa a filmar todas as suas boas obras. Ô, gente, como o texto está dizendo para a gente, não dá para esconder. Você não precisa de mostrar. Você não precisa de falar o que você está fazendo. Você não precisa de querer ganhar pontos, falando bem de você mesmo, exaltando as suas próprias boas obras. Quando há uns anos atrás, eu andava muito com a turma da intercessão da Lagoinha, pastora Zenete, foi uma turma muito especial na minha vida, que ajudou na minha formação. E o braço direito da pastora Zenete, naquela época, era a pastora Ana Lúcia. A gente viajava o Brasil, fazendo seminários de intercessão, para preparar as gravações do Diante do Trono, mas também para deixar ali uma igreja preparada, esclarecida a termos de nós precisamos de orar, orar não é uma opção, né? Orar é uma ordenança, nós vamos orar, não tem vida cristã sem oração, não tem, gente. Oração não é para o time de intercessores, ok? Oração é para a nossa vida diária, não tem relacionamento se não tiver conversa. A oração é a parte da conversa que você fala com Deus, a leitura da Bíblia é a parte que Ele fala com você. Então, se você está vivendo uma vida cristã, sem leitura da Bíblia, sem oração, você está sendo enganado, você está vivendo a religião. É muito sutil, gente. Você entra dentro da casa do Senhor, você crê no Senhor, você canta, sabe, todas as músicas de cor, você até coopera com missões, mas Jesus veio fazer reconciliação entre Deus e os homens. Reconciliação fala sobre relacionamento. O que você faz para Deus não interessa. Tem que ser consequência do seu relacionamento com Ele, senão não vale nada. Helena, baseada em que você está falando isso? Na palavra. Naquele grande dia, muitos virão e dirão, Senhor, em Teu nome profetizamos. Em Teu nome curamos enfermos. Em Teu nome expelimos demônios. E ouvirão, fiquem longe de mim, eu nunca vos conheci. Então, o negócio é sério. Jesus veio fazer reconciliação. Então, é para a gente reconciliados com Deus, caminhamos com Deus, conversamos com Deus, entendemos quem Deus é. Não dá para você entender quem Deus é vindo só no domingo. É a mesma coisa de você casar com uma pessoa e se encontrar com ela no domingo. Você casa com uma pessoa para ter intimidade com ela. Tanto é que o que nós estamos esperando na volta de Cristo é a junção entre Cristo e a igreja, é o casamento. Por isso que lá não se casam nem se dão em casamento. Porque nós iremos nos casar com o Cordeiro. As bodas do Cordeiro, o casamento entre Cristo e a igreja. Toda alegria que a gente experimenta num casamento terreno saudável não é comparada à alegria e plenitude que nós sentiremos no nosso encontro como igreja com o Cordeiro. É isso que nós aguardamos, o grande casamento. E até lá o desejo de Deus é que nossos casamentos apontem para o grande casamento. Que os nossos casamentos sejam uma amostra grátis do grande casamento. Uma sombra do grande casamento. Onde o noivo resgata a noiva, cuida da noiva, protege a noiva, santifica a noiva. E onde a noiva é totalmente entrega, submissa e pura. Nossa vida deve apontar para aquilo que nós esperamos. Então, eu quero dizer para vocês que Deus nos chamou para um relacionamento. E a partir do momento que nós começamos a vivenciar esse relacionamento, e não apenas sermos frequentadoras de igrejas, porque você pode entrar, gente, com uma bicicleta 10 vezes dentro de uma garagem, ela não vai virar um automóvel. Não é vir na igreja que faz de você um cristão. Você vem à igreja porque você já tem uma vida com Deus. Vocês estão entendendo? Você serve na igreja porque essa é a consequência natural de alguém que entendeu a graça, abraçou a reconciliação, se sente perdoado. Então é impossível a gente experimentar esse relacionamento e continuar do mesmo jeito que a gente estava.
Agora, por isso que dentro da igreja tem gente que não é transformada. Porque só vive de comida de domingo. E o Senhor está nos chamando para a intimidade. Gente, não sei o que vem aí pela frente, não. Mas só vai ficar de pé, em segurança e em paz, diante da tribulação, diante dos revés, diante do que pode acontecer, aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que conhecem o Senhor. Ontem eu e o meu marido estávamos conversando sobre a apostasia dos últimos dias. E sabe o que vai acontecer, gente? Sabe por que muita gente vai apostatar da fé? Porque quando você não conhece Deus, quando você conhece só o Deus da religião, você mede Deus pela sua justiça própria. Aí o que vai acontecer? Deus vai começar a permitir muita coisa ruim acontecer. Deus vai começar a vir com juízo. Deus vai começar a permitir coisas que a gente não entende acontecer. Para que haja ajuste, para que haja purificação, para que nos desmame desse mundo, para que a gente coloque a nossa confiança somente nele, para que a gente tenha os nossos olhos nele, mas isso vai provocar muita apostasia. Por quê? Porque vocês vão começar a ficar decepcionados com Deus. Vocês não, em nome de Jesus, vocês não. Vocês já estão recebendo instrução. Tem gente que vai ficar decepcionado com Deus. Tem gente que vai falar assim, mas Deus é justo? Por que Ele está permitindo isso? Sabe quem que fala isso? Quem não conhece Deus. Quem não conhece as Escrituras. Quem não sabe do caráter de Deus. Deus não falou que seria fácil. A justiça de Deus não é como a nossa justiça. A justiça dele transborda. Ele é o inventor da justiça. A nossa justiça é como trapo de imundície. E sabe o que isso significava no contexto que isso foi dito? Pano de menstruação. Trapo de imundície. Ou pano que colocava sobre as feridas dos leprosos. Essa é a nossa justiça. Porque a nossa justiça ela é parcial, a nossa justiça só conhece um lado, a nossa justiça é meio tendenciosa, a justiça de Deus é plena, porque Ele tem pleno conhecimento de absolutamente tudo. Mas se você não confia no Senhor, se você não conhece o Senhor, se você não caminha com o Senhor, quando Ele sacudir a terra, você vai duvidar que Ele é amor, que Ele é verdade, que Ele é justiça. E muitos vão se ressentir de Deus e apostatar da fé. Uns vão se entregar aos seus prazeres, à sua carne, às suas vontades. E outros vão ficar decepcionados com Deus. Porque criaram um Deus Papai Noel na cabeça. Criaram um Deus conforme a sua própria justiça. E aí quando Deus que é bom, e Ele não precisa de provar nada, porque Ele já provou. Ele deu o seu único filho para ter você de volta. Nessa hora você acha que Deus é justo, né? Na hora que Jesus morreu, a gente acha, oh Jesus. A gente canta, né? Justiça de Deus. Lindo. Quando é para me lavar, para me santificar, para me salvar, para me restaurar, pode moer Jesus, porque eu vou receber essa bênção. Mas quando Ele quer moer a gente para gerar vida, aí a gente já duvida do amor dEle. Gente, guarda isso na cabeça. Nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia e não o Deus da nossa imaginação. Para a gente não se ressentir de Deus. Para a gente continuar confiando plenamente. E deixar que, se Ele quiser nos moer, para extrair óleo da nossa vida, para que outros sejam salvos, que assim seja. Então se aproxime do Senhor. Para que a luz brilhe em nós, isso é de fundamental importância. E aquele que se achega a Deus, e conhece o caráter de Deus, e começa a comer e beber da mesa de Deus, vai transbordar. Gente, você já viu alguma jabuticabeira fazendo força para dar jabuticaba? Gemendo, sofrendo. É da natureza dela. E é da nossa natureza, regenerada em Cristo Jesus, produzirmos o fruto do Espírito. Amor. Amor. Se você pode trabalhar na igreja, você pode servir, você pode fazer um tanto de coisa. Se você não está fundamentado no amor, todo o seu trabalho é vão.
O que deve nos mover na vida é o amor. E o amor, não é isso que eles estão chamando de amor aí fora, não. Essa lambeção, um usa o outro e chama de amor. Um busca no outro prazer da própria vontade e chama de amor. Isso não é amor. O amor, antes de mais nada, uma característica do amor é que o amor é altruísta. O amor pensa no outro tanto quanto pensa em si. O amor faz ao outro o que gostariam que fizesse a si mesmo. E não faz ao outro o que não gostaria que fizesse a si mesmo. Isso é amor. Não é só sentimento, não é só gostar. Você pode amar mesmo sem gostar. Por isso que Jesus fala para a gente amar o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Nós precisamos de ser batizadas no amor. Se nós queremos iluminar, se nós queremos brilhar a luz de Cristo, nós precisamos ser mergulhadas no amor. Nós precisamos de orar, ser intencionais na nossa oração. Senhor, eu amo segundo o padrão humano. Eu preciso aprender a amar no seu modelo, como o Senhor me amou. Porque foi esse o padrão que Jesus colocou, meninas. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Jesus não me amou quando eu correspondi a esse amor. Jesus não me amou quando eu aceitava esse amor. Jesus não me amou quando eu correspondia a esse amor. Ele me amou quando eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados. Então, a primeira coisa que tem que cair por terra com o nosso amor é o bairrismo. Sabe aqueles crentes que se acham melhor porque é evangélico? Já começou a perder, playboy. A gente não é melhor do que ninguém, porque a gente, pela misericórdia de Deus, recebemos a iluminação do Espírito Santo e cremos em Jesus Cristo. Pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Não é mérito nosso, é pela graça e misericórdia de Deus. E o nosso papel aqui é nos tornarmos propagadoras dessa luz. Por isso que eu falei da lua. Nós recebemos a luz que nos iluminou e nós então vamos refletir a luz. Isso é amor. E quem ama não aceita tudo, mas acolhe todos. Quem ama tem um olhar de misericórdia para todos. Quem ama tem um ouvido disponível para todos. Quem ama tem um olhar misericordioso para todos. Entenderam por que nós precisamos de ser batizados no amor? Porque em nós mesmos nós não temos isso. O nosso amor é manco. O nosso amor é imperfeito. Mas Cristo quer nos aperfeiçoar. E para isso, gente, a gente tem que chegar perto. Você só absorve os hábitos de quem você vive junto. É ou não é? Quando você conhece uma pessoa intimamente, daqui a pouco, ela não precisa nem de abrir a boca. Ela só olha para você e você já entendeu tudo. Aquelas amigas que são amigas há muito tempo, né? Acontece algum babado, ela só olha. Não tem palavra, ela já se entende. Pois é, gente, é essa intimidade aí que a gente tem que buscar com Jesus. Para ele dar aquela olhada para você assim e falar assim, vai lá, é essa aí, ó. Essa aí que eu quero alcançar. Vai lá, leva ela para sua casa. Oh, vai lá, pega ela no colo. Amor, alegria, alegria que não depende das circunstâncias. Paz, que excede a todo entendimento. Longanimidade. Meu pastor costumava dizer que longanimidade é pavio longo. Longanimidade. Confesso que eu estou pedindo aperfeiçoamento nessa parte. Benignidade. Sabe o que é benignidade, gente? Gentileza. Gentileza. Nós mulheres, às vezes, somos tão grosseiras umas com as outras. 90% dos comentários rudes que eu recebo no Instagram e nas redes sociais são de mulheres. Que deveriam, ao menos, me entender como mulher. Nossa, o que você fez na cara? Nossa, está inchada. Nossa, engordou. Nossa, que língua grande. Por que a gente não encoraja? Você não sabe o dia que a outra está vivendo, você não sabe o que a outra está passando. Quem é luz, ilumina. A escuridão se dissipa. Quando você chega, a alegria chega junto.
O amor chega, a benignidade, a bondade. A bondade chega. Por isso que Jesus está falando, quando vocês derem esses frutos, quando essa luz brilhar em vocês, não tem como esconder. E você não precisa de falar nada, você não precisa de anunciar nas redes sociais. As pessoas vão dizer a seu respeito. Quando a fulana chega, meu Deus, que alegria, que bênção, que refrigério. Não, tá o perrengue aqui, vão ligar para fulana, ela vai ter uma palavra. Vão ligar, eu estou desanimada, vou ligar para fulana. Tem alguém assim na sua vida? Aquela pessoa, você está no dia mal, aí você vou ligar para fulano. Ô fulano, ora por mim. E depois que você conversa com ela ali 15 minutos no telefone, seu dia mudou. Isso é iluminar. Às vezes a gente pensa em coisas grandiosas, e Deus fará coisas grandiosas, ok? Deus quer fazer coisas grandiosas através da igreja. Você pode brilhar junto com a igreja pode brilhar como holofotes colossais sobre o mundo. Mas então começa a brilhar pequeno, começa a brilhar na sua casa. Começa a brilhar para o seu marido. Começa a brilhar para sua filha fora do evangelho, para o seu filho que chutou o balde. Começa a ser luz para eles. Começa a ser um referencial de amor, de retidão, de justiça, de santidade. Seus filhos podem falar mal de tudo quanto é crente, mas falar assim, ó, mas minha mãe, mas meu pai. Vocês estão entendendo, gente? E ele diz assim, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos. A todos os que estão na casa. Começa a brilhar em casa. Aí eu faço uma pausa e quero te perguntar. A luz de Jesus está brilhando na sua casa? Quando você chega na sua casa, a treva é dissipada? Ou você entra em casa com aquela nuvinha preta na sua cabeça? Como é que está o altar na sua casa? Eu vou repetir, a gente precisa de parar de compartimentar a vida. Às vezes a gente tem reverência num ambiente como esse, onde a igreja se reúne. A gente não faz qualquer coisa aqui, ó. É uma plataforma como qualquer outra. Mas você tem uma reverência, porque as pessoas se reúnem aqui para adorar o Senhor, certo ou errado? Se reúnem aqui para ensinar sobre Deus, certo ou errado? Como é que está o altar na sua casa? A sala da nossa casa. Quando você liga a televisão, a sua casa continua sendo um altar. As conversas ao redor da mesa, a sua casa continua sendo um altar. Muitas das coisas que não rompem na nossa vida, queridas. Muitas coisas que não se concretizam. Muitas feridas que não saram. Muitas angústias que se prolongam na nossa vida pessoal. São nutridas com as conversas ao redor da mesa. Com o conteúdo que a gente consome. Se você vai no nutricionista, ele vai te ensinar a fazer escolhas saudáveis para que o seu corpo se fortaleça para combater as enfermidades, para o seu corpo não ser um ambiente favorável às enfermidades.
Hoje os médicos têm falado muito sobre o intestino ser o segundo órgão mais importante do corpo. Porque se o intestino absorve toxinas, todo o nosso corpo fica contaminado pela corrente sanguínea e um ambiente propício para a instalação de doenças. Então, você tem que comer o que é saudável para não... Eles usam o termo furar o seu intestino. E não contaminar a sua corrente sanguínea. E não tornar o seu corpo um ambiente favorável a doenças. Não é só sobre engordar, emagrecer, não. É sobre sobreviver. Então, hoje tem esse esclarecimento e os médicos têm ensinado isso, ministros do reino têm ensinado sobre isso, porque nós não somos donas do nosso corpo. Nosso corpo também foi comprado. Ele um dia será ressuscitado. Então, nós exercemos mordomia sobre o nosso corpo. Só que aí a gente passa a ter essa consciência e começa a fazer boas escolhas naquilo que a gente põe no prato. Mesmo quando a gente dá uma escapadinha aqui e ali, a gente tenta e vai obter novos hábitos, e o nosso corpo começa a responder, você se alegra, puxa, minha pele está melhor, meu intestino está funcionando melhor, eu não fico tão doente mais, não tenho mais aquela rinite que eu tinha, desapareceu, aquela alergia desapareceu, as coisas vão melhorando no seu quadro geral, você estava pré-diabética, o açúcar já baixou, o colesterol baixou, e eu sei, uau, que coisa boa, estou muito mais disposta, estou muito mais saudável, os exames são melhores. Gente, não é diferente na vida espiritual. Não é questão de trazer sobre vocês um peso legalista, sabe? De pode, não pode, pode, não pode. Não é sobre isso. É sobre saúde espiritual. Eu posso perguntar para vocês aqui, se vocês querem ter uma vida vitoriosa? Vocês querem ter uma família feliz? Um casamento saudável? Filhos na presença de Deus? Saúde financeira? Quem não quer, gente? Nós queremos desfrutar a vida abundante que Jesus conquistou para nós, sim ou não? Mas então por que a gente não toma as nossas decisões e rompe com os maus hábitos? O que está impedindo da luz brilhar plenamente em todas as áreas da sua vida? O que está impedindo a luz entrar na área financeira? O que está impedindo a luz entrar nos seus relacionamentos com seus filhos, no seu relacionamento com seu marido, no seu relacionamento até com a sua família de origem? Tem gente que está casado, formou uma família, mas não conversa com o pai, com a mãe. Tem irmãos que não se falam. Como que pode ter uma vida quebrada desse jeito, sendo que você está seguindo Jesus? Estou dizendo que vai ser tudo certinho, que vai dar tudo certo, que vai dar tudo conforme os seus planos. Não vai. Mas mesmo naquilo que não está dando exatamente do jeito que você esperou que fosse, Deus está no comando e te aperfeiçoando no processo. Não é disso que eu estou falando, não estou falando de uma vida perfeita. Eu estou falando de uma vida que reflete Cristo nos dias bons e nos dias difíceis. Uma vida que glorifica a Deus quando você está tudo bem e quando os dias são sombrios. Deus continua sendo glorificado. A sua vida continua refletindo a luz de Cristo, mesmo quando as coisas na sua casa não estão exatamente do jeito que você sonhou que estivesse. Mas muitas das coisas que estão capengas na nossa vida é pelo nosso desmazelo com a nossa vida espiritual. É por causa da nossa preguiça. É por causa de nós abraçarmos um estilo de vida que a gente já sabe que é contra o Senhor. Isso é religiosidade. Religiosidade é quando você se coloca no lugar onde você quer ficar julgando a vida dos outros. Fulano vai para o céu, fulano vai arder no inferno. Sangue de Jesus tem poder. Essa aí não presta para nada. Você não é juiz de ninguém. Eu não consigo dar conta dos meus pecados, vou dar conta do pecado do outro. A religiosidade é aquela que se acha tão justa, o espírito de religiosidade se acha tão bom, que acha-se no direito de escolher quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno, para quem eu vou pregar, para quem não merece eu pregar. O religioso pensa assim. Agora, você querer santificação, isso não é religiosidade, não.
Você querer tirar os entulhos da sua sala, isso não é religiosidade, não. Você querer deixar o capeta fora da sua casa, isso não é religiosidade, não. Você cortar as ataduras da injustiça, isso não é religiosidade. Tem gente que está colocando a santificação e a religiosidade tudo no mesmo pacote. Não é a mesma coisa. E Deus quer que o seu povo se santifique. Mas não dá para a gente se santificar, gente, tomando cafezinho com o diabo e almoçando com Deus. Vindo na igreja no dia do Ilumine, chorar, adorar, cantar, dançar na presença de Deus, abraçar as irmãs, ter um tempo de comunhão e depois chegar lá para checar o BBB. Gente, não dá para ficar colocando impiedade para dentro e ficar inerte. Você pode fazer isso. Você quer fazer isso? Pode fazer. Você é livre para fazer suas escolhas. Mas não reclama, não. Não reclama que a vida está ruim, não reclama que os capetas estão dançando dentro de casa, não reclama que o casamento está arrastando, não reclama. Assuma a sua posição de luz. A luz não compactua com as trevas. Muito pelo contrário, a luz expõe o que é feito nas trevas. Por isso que a família é um alvo do diabo. Sabe por quê, gente? Se você quer mostrar um prédio torto, se você quer evidenciar um prédio torto, você não precisa dizer, o prédio está torto. E outro fala, não está não. O outro fala, está sim. O outro, não está não. É ilusão de ótica. É só você construir um prédio reto do lado do prédio torto. Por isso que a família tradicional está sendo bombardeada, porque ninguém quer ser lembrado que a vida dele é vida de pecado. Quando você vê uma família funcionando, saudável, apesar de todas as imperfeições que as famílias têm, e de todas as questões que a gente enfrenta no seio familiar. Quando você tem uma família que se ama, que se perdoa e que persiste em permanecer junto, mesmo nos dias difíceis, isso incomoda o inferno, isso evidencia o que está errado. Por isso que sempre a família tradicional vai ser atacada. Ela foi desde que o mundo foi criado. E ela vai continuar sendo, não é algo novo também não. E ela vai continuar sendo até que a grande família se estabeleça, a família de Deus. Então você tem que se posicionar. É simples assim. Ou você é luz, ou você é treva. Não dá para compactuar. E aí a gente vai para Efésios 5. Você não precisa de abrir, não. Mas fique ligado aqui comigo. Efésios 5, de 8 a 11, diz assim. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Se você está colocando diante dos seus olhos o que não é verdade, justiça e bondade, não coloque. A gente reclama muito do vento, né? Nossa, mas o vento está bagunçando a minha casa, bagunçando, tirando, derrubando meus jarros, derrubando minhas flores. Fecha a janela. A culpa não é do vento. A culpa é da gente que deixa a janela aberta. E algumas janelas têm que ser fechadas na nossa vida. Tem gente que chegou aqui no culto hoje reclamando. Ah, mas meu marido. Ah, mas não sei o quê. O problema não é seu marido. O problema é a janela aberta. Cuidado com as conversas. Eu aprendi uma coisa fantástica com a Edmé Williams. Tudo que você chora em cima, brota. Então, cuidado com o que você fala quando você está chorando. Oh, Deus, eu não aguento mais esse menino. Oh, Deus, eu creio no resgate do meu filho. Cuidado com o que sai da sua boca. Você pediu para casar, agora fica só reclamando do homem? Alguma coisa de boa esse homem deve ter, gente. Escolheu ele para casar. Duvido que alguma aqui casou com um cano na cabeça. Ah, Helena, mas ele mudou. Tem o caso dos psicopatas, sim. Para eles é polícia e médico.
Mas não estou falando disso, não. Estou falando da incompatibilidade de gênios. Sua mãe falou para você não casar, não falou? Seu pai falou para você não casar. Seu pastor falou para você não casar. Casou, chupa essa manga. Agora faz dar certo. Agora põe o joelho no chão. Agora põe a boca no pó. Agora santifique o seu marido. Abre parênteses. Não estou fazendo alusão à violência, não, tá, gente? Violência a gente trata com polícia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos mimimi, das discordâncias. Você viu o caráter dele quando antes ele era solteiro. Agora fala, não, eu vou mudar ele quando casar. Deixa eu ver quantas solteiras tem aqui. Levanta a mão aí. Deus te livrou. Deixa eu te falar. Por que eu falo que Deus te livrou? Porque você está ouvindo essa palavra antes de você casar. Presta atenção, solteira. Abre o seu olho. Escuta o que seus pais dizem. Se namorado está apertando o seu braço, gritando com você, dá linha. É melhor você ficar solteira do que apanhar de homem. Ah, mas quando eu casar, muda ele. Muda não. Quem muda o homem é o Espírito Santo e o homem tem que cooperar com isso. Mas quantas de nós ouvimos conselho, desprezamos conselho? Agora estamos com o abacaxi na mão. Vamos descascar? Vai lá para o joelho e fala, Jesus, me dá sabedoria. A mulher sábia edifica. Me dá as ferramentas, Jesus. E fecha a janela. Fecha a janela para aquela sua amiga que fica assim. A fila anda, só. A fila anda. Dá linha nesse homem, já deu. Deus não quer te ver infeliz. Ô, gente, que versículo que falou que você vai ser feliz todo dia da sua vida? Felizes são aqueles que temem ao Senhor. A felicidade bíblica, quando fala bem-aventurado, a palavra no original, o significado dela é aquele que atinge os seus propósitos, cumpre os seus fins e floresce. Não, atinge os seus fins, cumpre os seus propósitos e floresce. Perceba que o florescer é só no final. Depois que você trabalhou para atingir os seus fins, trabalhou para permanecer fiel nos dias difíceis, aí vem a flor. Não é à toa que Jesus deixou o melhor vir para o final, não, gente. Hoje eu tenho um casamento muito feliz, bendito seja Deus. Mas o meu marido sabe o tanto de amargo que ele provou do meu lado. É, porque eu era uma mulher não transformada. Já era crente, mas não era transformada. Já era crente, mas era cheia de mim mesmo. Já era cheia, mas é cheia de pereba do passado. Já era crente, mas vivia arrastando a mulher velha, né, a mulher antiga comigo. Trazendo ela comigo. A rixosa, a briguenta, a murmurenta, a carente. A que falava, tinha que ter a última palavra, a briguenta. Aí Jesus me encontrou. Meu marido perseverou, ganhou outra mulher. Está aí provando do melhor vinho, né, meu bem? Cuidou da videira. Cuidou da videira. Gente, isso é muito sério que eu estou falando aqui. É crucial na nossa vida que a gente se conecte com Deus. E que a gente busque o florescimento do fruto do Espírito para que a nossa vida, de fato, ilumine tudo ao nosso redor. É de fundamental importância, minha querida, que você se posicione hoje mesmo. Que você tome uma decisão hoje de reagir diferente, de fazer coisas diferentes, de buscar coisas diferentes. Sabe, às vezes a gente chega diante de Deus para denunciar o que está errado no nosso cônjuge, ou no nosso filho, ou nos nossos pais, nos nossos irmãos de sangue. Mas, gente, nós precisamos de chegar diante de Deus e ter o nosso tete-a-tete com Ele, dizer, Senhor, me ajuda com a minha ira, Senhor.
Eu sei que não é essa a vontade do Senhor para mim. Eu sei que o Senhor não me criou para ser uma mulher rixosa, briguenta, barraqueira. Eu sei que tudo isso que eu sinto, o Senhor quer transformar para a sua glória. Transformar em propósito. Transformar em vigor para lutar algumas batalhas que devem ser lutadas. Mas não para ser um tormento na vida de alguém. Não para ser boca do inferno na vida de outras pessoas que moram comigo. Me ajuda, Espírito Santo. Jesus, me ajuda. Eu quero aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Me ensina, Espírito Santo, a ser manso e humilde como Jesus é. Sabe, gente, a gente tem que ter determinação e busca de transformação no nosso caráter. Deus não vai anular a sua personalidade. Ele não vai anular a sua personalidade. Ele te deu essa personalidade com um propósito. Mas essa personalidade vai ser para edificar, para construir, para arregaçar as mangas, para assumir causas, para, sabe, carregar bandeiras. Não para atormentar pessoas, para destruir o seu casamento, para matar o seu filho, para ser uma tribulação na igreja, para ser o problema no trabalho. Deus nos chamou para ser solução, meninas, e não problema. Agora não se engane, se você não é parte da solução, você se torna parte do problema. Não tem meio do muro, gente, não tem em cima do muro. É tempo de nós nos posicionarmos. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É isso que tem que sair da nossa vida. Bondade, justiça, verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Por isso que entrou o BBB aí. É agradável ao Senhor. Jesus se alegra. As conversas que a gente tem ao redor da mesa são agradáveis ao Senhor. A maneira como a gente vivencia a nossa sexualidade com o nosso cônjuge é agradável ao Senhor. A profissional que você é no seu trabalho, a maneira como você desempenha as suas tarefas, é agradável ao Senhor. Ele está te aprovando. Nós precisamos discernir o que é agradável ao Senhor, para que a gente possa iluminar. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Gente, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Isso não é religiosidade, isso é Bíblia. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Não participem, não financiem. Antes, exponham-nas à luz. A gente tem que ter coragem de julgar a lanterna naquilo que está errado. E dizer, está errado. Ah, mas eu vou perder seguidores. Mas vai ganhar o céu. Gente, está chegando um tempo, não vai dar para ser politicamente correto. É anunciar a verdade, em amor, em misericórdia, mas anunciar a verdade. E por isso nós precisamos ser batizados no amor. Precisamos receber um batismo, uma imersão na pessoa de Jesus. É isso que o batismo nas águas simboliza. Mas isso tem que deixar de ser um símbolo apenas na nossa vida. Tem que passar a ser uma realidade. Quando a gente pensa na couraça de Gálatas, né, na couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, pensa na armadura de Deus. A armadura de Deus é Jesus, gente. Quem é a justiça? Quem é a verdade? Sobre quem é o evangelho da paz? Sobre quem está a nossa fé? Quem nos outorgou o Espírito? Quem é a nossa salvação?
Nossa couraça é Jesus. Nós precisamos nos revestir de Jesus. E aí a luz brilha, gente. As pessoas vão falar: o que aconteceu com você? Porque 1 ano atrás, você ia estar virada no giraia. E agora você está dissipando a discussão? O que foi que aconteceu? Você vai se tornar um referencial. Ô fulana, ora por mim. Ô fulana, estou precisando de um conselho. Sabe, gente, às vezes a gente coloca, elege os pastores da igreja e fala assim: vão lá nos pastores. E graças a Deus pelos anjos da igreja, né? Que nos ensinam, que nos instruem, que nos corrigem. Mas o desejo de Deus é que nós sejamos abençoadoras umas das outras. O pastor, às vezes, está sobrecarregado, porque está todo mundo emperebado. A gente tem que ir revezando. O dia que eu estou boa, você está ruim, o dia que um levanta o outro. Mas fica todo mundo ruim, mantendo os maus hábitos, alimentando e participando das obras infrutíferas das trevas. Depois vem para o Ilumine uma vez por mês e quer brilhar por aí. Quando a luz está ofuscada, aí vem o pastor, põe a mão na minha cabeça. É tempo de posicionarmos, meninas. Nos posicionarmos em santidade. Avançarmos, crescermos em santidade. Não uma santidade plástica, uma santidade para os outros ver que é santinha. Sabe? Porque, gente, é fácil a gente parecer santinha para os outros. Você põe a roupinha adequada, né? Tira o decotão, tira a mini saia, né? Sua roupa converte, mas você não adianta nada. Tudo vai alinhando. E o lugar para você descobrir que você é crente mesmo? Na sua casa. Porque lá não tem máscara social. Não tem a paz do Senhor. Né? Você chega na sua casa, depois de um dia do trabalho, está com a cabeça quente, pegou um trânsito difícil, tá. O que você vai derramar? Dentro de casa é o nosso termômetro. Se a gente for crente dentro de casa, a gente vai ser crente em qualquer lugar. E as coisas vão se derramando. Sem a gente planejar, sem a gente buscar, sem a gente falar, sem a gente evidenciar a nossa mudança, ela se torna perceptível, porque não se pode esconder uma luz acesa debaixo de uma vasilha, não se pode esconder uma cidade construída em cima de uma montanha. Vai brilhar. E esse é o momento de nós brilharmos a luz de Jesus. Então entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai conhecer o Deus que você diz que ama e serve. Vai conhecer o Deus da Bíblia e não o Deus da sua imaginação. Não o Deus Papai Noel, que te dá estrelinha e presentinho, se você comportar direitinho. O padrão de Deus não é esse. A vida dos 12 que estão reverberando sobre nós aqui no século 21. A vida de Paulo, que morreu decapitado há milênios, reverbera na nossa vida hoje. Não foi uma vida fácil. Não foi uma vida de Deus Papai Noel, mas foi uma vida de Deus real. A ponto dele dizer para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu sei em quem tenho crido. Feche os seus olhos. E eu queria que você refletisse mais uma vez na palavra do apóstolo Paulo aos Efésios. Porque outrora vocês eram trevas. Vocês eram. Não são mais. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhas da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não dá para esconder a bondade, não dá para esconder a justiça, não dá para esconder a verdade. Embora o mundo tenha tentado fazer isso, ela sempre aparece.
E ela aparece às vezes no meio do caos, no meio da tragédia, no meio da dor, no meio do luto. Graças a Deus, porque existe a bondade, a justiça e a verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Você sabe na sua vida, eu não te conheço, mas você sabe na sua vida o que você tem participado que não é agradável ao Senhor. Discirna e não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, ilumine, exponha-nas à luz. Ilumine. Que as pessoas, vendo a maneira que você vive a vida, elas vejam claramente a bondade, a verdade, a justiça. É tempo, minhas queridas. É tempo. Mais do que nunca. De nós abandonarmos velhos hábitos. Fecharmos a janela para as obras infrutíferas das trevas. E deixar Jesus cultivar o jardim. E gerar em nós fruto. Ele quer fazer isso. Que a sua terra seja propícia para o cultivo do Espírito Santo. Para que você gere muito fruto. Para a glória de Deus. E ilumine todos ao seu redor. Faça uma oração aí no seu lugar. Denuncie diante de Deus aquelas coisas que você tem permitido na sua vida. Confesse diante dele. Que a Bíblia diz assim que ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Agora é hora de você pedir perdão pelas conversas. Por expor a vergonha de outros. Por propagar a má notícia. A fofoca, a maledicência. Por consentir, às vezes, que a sua casa se torne um lugar onde a fofoca é praticada sem nenhum temor. Por ter uma vida dupla, vivendo de um jeito na igreja, de um jeito em casa, de outro jeito no trabalho. Integridade é você ser inteira em todo lugar que você entrar. Ser a mesma pessoa. Não ter o ânimo dobre. Não ter duas caras. Às vezes você é uma mulher que tem palavras pesadas. Se irrita e fala. As palavras criam. Que Jesus nos dê um novo coração hoje. Que Jesus leve o nosso fardo hoje. Talvez você está carregando muitos fardos. E Jesus continua convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele não para nessa parte, ele continua dizendo: e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele fala: toma sobre vocês o meu jugo. O meu jugo, o meu fardo é leve. Você se santificar não é pesado, é leve. E vai te levar para a leveza, não para o peso que a religiosidade leva. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Senta comigo, aprende comigo. E você vai achar descanso para a sua alma. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Não dá tempo mais, gente, da gente ficar brincando de ser cristão.
fomos redimidos, comprados por um alto preço. E o Senhor quer usar a sua vida para santificar a sua casa e para transbordar por onde você passar, dissipando toda a treva. O Senhor te chama para ser uma tocha acesa, apontando o caminho, aquecendo os corações gelados. É nisso que consiste a nossa alegria. A felicidade que tantas pessoas buscam em tantas coisas, ela é encontrada no cumprimento do nosso propósito, de sermos luz na vida de outras pessoas. Vamos orar? Bendito seja o teu nome por essa noite, Senhor. O Senhor é o amado das nossas almas. Oh, Jesus, o Senhor é tão doce, tão misericordioso e ao mesmo tempo tão forte e poderoso. Senhor, nós queremos ser tudo o que o Senhor quer que a gente seja. A gente quer que o Senhor olhe para nós e veja o fruto do teu penoso trabalho na cruz. Nós queremos corresponder a esse amor tão grande que recebemos, refletindo esse amor com integridade em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A gente quer ser cristã na escola, no trabalho, em casa, na igreja, indo e vindo, no trânsito. E viver além das palavras, mas que a nossa maneira de viver reflita o Senhor. A nossa maneira de reagir reflita o Senhor. A nossa maneira de enxergar, de acolher, de abraçar, reflita o Senhor. A nossa maneira de conversar reflita o Senhor. E nós não podemos fazer isso sem o Senhor. Sem o Senhor nós não podemos nada, Jesus. Por isso, Senhor, o Senhor nos disse que nos daria o Espírito Santo para que Ele nos ensinasse todas as coisas e nos lembrasse de tudo que o Senhor nos ensinou. E eu te peço que o Senhor faça isso hoje. Que o Senhor não deixe essa palavra evaporar da mente das minhas irmãs. Que essa palavra de Paulo aos Efésios seja gravada no nosso coração hoje. Que o Teu Espírito Santo nos livre, Senhor, de nos tornarmos participantes das obras infrutíferas das trevas. Que a luz do Senhor nos ilumine. Ilumine os quartos escuros da nossa alma, da nossa vida. Quebre toda a escuridão que ainda resista dentro de nós. E que transborde, Senhor, na vida de outras pessoas, iluminando a vida de outras pessoas. Ó sol da justiça, brilha sobre nós e brilha através de nós. Nós oramos agradecidas por essa noite onde o Senhor nos reuniu para trazer à nossa memória o que nos dá esperança, para nos alinhar com o Teu coração. E porque sabemos que nós não estamos sozinhas, o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor começou hoje. Nós nos abrimos, Senhor, nós tornamos a nossa terra, Senhor, propícia para que o Senhor semeie, cultive na nossa vida um jardim e gere em nós o fruto do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.